O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João: as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois vós não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. E eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como poderíeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, nesta quinta-feira, dia 14 de março, quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, a igreja vem nos trazer esse texto bastante denso, onde Jesus vem falar sobre o testemunho que o Pai dá a respeito dele, o testemunho que as obras que Jesus realizava dão a respeito dele. E esse texto também vem nos mostrar que, apesar de Jesus ter dado tantos sinais de que ele é o Filho de Deus, os judeus não acreditavam, como ainda, em sua maioria, não acreditam nele. Mas deixando esse texto, que aliás foi tema da nossa reflexão na parte da manhã, durante o programa Mensagens de Fé, eu quero conversar com você sobre a primeira leitura, que também traz uma mensagem muito bonita, muito importante. Essa primeira leitura, extraída do livro de Êxodo 32, vai nos ensinar o que é a intercessão. Quem pode fazer intercessão? Quais são os requisitos da intercessão? Então, nós vamos utilizar esse texto dentro do pouco tempo que nós temos para fazer um breve estudo sobre a intercessão. Vamos primeiro ao texto, Êxodo 32. Esse texto aqui vem nos contar sobre aquele momento
em que o povo de Deus estava no deserto, guiado por Moisés. Moisés pediu ao povo que ficasse na planície esperando, porque ele ia subir o monte, e lá no monte ele ficaria conversando com Deus. E Moisés ficou nada menos do que 40 dias lá no monte. O povo lá embaixo esperando, começou a achar que Moisés tivesse até morrido lá em cima, começou a achar que não tinha mais nenhum líder, não tinha mais um coordenador, não tinha mais ninguém para guiar o seu povo. Então eles começaram a adorar um bezerro de ouro e começaram a chamar esse bezerro de ouro de Deus. Quando Moisés desceu do monte e viu a situação, Moisés foi conversar com Deus, e Deus falou para Moisés: esse povo é um povo de cabeça dura. Olha, Moisés, deixa que a minha cólera se inflame contra esse povo. Eu vou exterminar esse povo, mas eu vou preservar sua vida e vou fazer da sua posteridade uma grande nação. E Moisés então virou para Deus e disse: Senhor, por que a tua cólera se inflama contra esse povo, que é o teu povo, que o Senhor fez sair do Egito com mão forte, com poder? Por que o Senhor vai fazer uma coisa dessa, sendo que os egípcios vão olhar para essa situação e vão zombar do povo e zombar do Senhor, dizendo: tá vendo? O Deus daquele povo não vale nada. Olha que o povo morreu, olha o que aconteceu com esse povo. E Moisés então lembrou a Deus e pediu a ele: lembra, Senhor, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Lembra da promessa que o Senhor fez para eles, que o Senhor iria abençoar o povo, que o Senhor iria abençoar os descendentes deles. Esse povo que está aí, ó Deus, é descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Como o Senhor vai destruir um povo que o Senhor mesmo prometeu que ia abençoar? E Moisés pediu: eu te peço, Senhor, não destrua o povo. E o versículo seguinte diz assim, ó: e Deus desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Esse texto, meu irmão, minha irmã, vem trazer para nós um resumo, ou se você preferir outra palavra, que talvez seja até mais adequada, esse texto vem trazer para nós uma ilustração, um exemplo prático do que é a intercessão. Intercessão é uma das coisas que nos dias de hoje mais nós precisamos fazer. E eu sou capaz de dizer para você, se na vida dos seus filhos, se na vida do seu marido, se na vida da sua esposa, se na vida do seu pai, se na vida da sua mãe tivesse mais intercessão, talvez essa situação que aconteceu com ele, com ela, não teria acontecido. Ou se aconteceu, o resultado teria sido diferente. Porque a intercessão, ela tem o poder de mudar a realidade. Ela tem o poder de transformar o que é mal em algo de bom. Ela tem o poder de transformar a maldição em bênção. Ela tem o poder de transformar a doença em saúde. Ela tem o poder de transformar a morte em vida. Então a intercessão é uma das coisas mais poderosas que um ser humano pode fazer em favor do outro. E vamos ser sinceros,
é uma das coisas que aos poucos está deixando de acontecer no mundo e até dentro das igrejas. O número de intercessores nas igrejas tem diminuído, meu irmão, minha irmã. E a prova disso é a grande quantidade de catástrofe, de acidente, a grande quantidade de coisas tristes que estão acontecendo ao nosso redor. Se houvessem mais intercessores, até o número de pessoas que morrem poderia ser menor. O número de pessoas que adoecem, o número de pessoas que sofrem acidente poderia ser menor, porque o intercessor é alguém que se coloca diante de Deus para pedir ao Senhor o livramento e a proteção em nome de uma outra pessoa. Aqui nós entendemos então o sentido da palavra intercessão. Intercessão vem de colocar-se no meio. Imagina que tem duas pessoas e alguém entra no meio dessas duas pessoas. Intercessão é isso. É você ficar no meio de duas pessoas para você fazer um pedido em favor de alguém. E quem é que o intercessor, de quem são as pessoas que o intercessor fica no meio? O intercessor fica entre Deus e a própria pessoa. Como assim, padre? Por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho chama Joãozinho. Joãozinho está precisando de uma graça. Joãozinho está precisando de uma cura. Joãozinho está precisando de um emprego. Joãozinho está precisando de uma bênção específica. Quando eu vou interceder por Joãozinho, eu vou me colocar entre Deus e Joãozinho para poder levar até Deus o pedido de Joãozinho e para poder levar até Joãozinho a graça de Deus. Veja, por exemplo, alguns casos de intercessão. Esses dias eu tenho refletido muito sobre isso. Alguns casos de intercessão que chegaram ao programa Mensagens de Fé. O último que chegou até nós foi o caso daquela menina, a Alice Baby, ou Aline, não me lembro exatamente. Uma menina que estava desenganada pelos médicos. Uma menina que já não tinha mais o que fazer por ela. Ela já estava praticamente com o pé na cova. E o namorado dela veio ao programa Mensagens de Fé pedir ao padre, a seu Zé e Dona Maria que intercedessem por ela. E o que seu Zé, Dona Maria e eu nós fizemos? Nós conversamos com Deus em nome dela e pedimos a Deus para que não deixasse que essa menina morresse, para que não deixasse que essa vida se perdesse. Eu me lembro de nós falando no programa Mensagens de Fé assim: olha, Senhor, ela é uma professora, ela tem uma vida inteira pela frente, é uma pessoa cheia de planos, de futuros, não leve ela agora, deixe ela mais tempo conosco, deixe que ela volte para sua casa. E olha o que aconteceu. Essa menina que estava no CTI, essa menina que estava desenganada pelos médicos, não apenas saiu do CTI, mas saiu do hospital, está em casa. Por que essa menina voltou para casa? Nós cristãos entendemos, porque ela recebeu a bênção de Deus através de uma intercessão que foi feita. Aí você pensa, então para interceder tem que ser padre? Não, não tem que ser padre. Não precisa de você ser um padre para interceder por alguém. Para você interceder por uma pessoa, para você se colocar na presença de Deus em nome de alguém, não precisa ser padre. Basta que você tenha 3 coisas. E essas 3 coisas nós vamos falar para encerrar a homilia por causa do tempo, tá bom? A primeira coisa que você precisa para ser um intercessor é ter um vínculo com a pessoa. Esse vínculo pode ser um vínculo familiar. Então, se você é parente da pessoa, você tem autoridade para interceder por ela.
Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, avó, se você é tio, se você é tia, se você é sobrinho da pessoa, se você é primo, se você é irmão. Quanto mais forte o vínculo familiar, maior a sua autoridade para interceder por alguém. Eu sempre digo isso, né, Dona Maria, né, seu Zé? Uma das intercessões mais fortes que nós temos é a intercessão de um pai, de uma mãe por um filho. Então você precisa ter um vínculo, pode ser um vínculo familiar, pode ser um vínculo de amizade, mas é preciso que você tenha algum conhecimento da pessoa. Não tem como você interceder por alguém que você nem sabe quem é, o que está passando. Você tem que ter alguma notícia, você tem que ter algum vínculo, alguma relação com aquela pessoa. Segunda coisa que você precisa ter, empatia. Não dá para você interceder por alguém se você é uma pessoa indiferente. Se aquela pessoa está sofrendo e você diz, eu não tenho nada com isso, esse câncer não é meu, essa doença não é minha, esse problema não diz respeito a mim. O intercessor, ele tem uma facilidade de sentir a dor do outro. Esses dias Dona Maria me parou na rua e perguntou assim, ô padre, eu estou percebendo, nas últimas sextas-feiras o senhor sempre chora, por que é que o senhor chora? O senhor está sofrendo, padre? Está acontecendo alguma coisa? Lourdes está batendo no senhor? É alguém que está te machucando, ferindo? É um mosquito? Uma areia que entrou no seu olho? Por que que o senhor chora? E eu disse para ela, porque quando eu estou orando, Deus coloca na minha mente as imagens das pessoas sofrendo. E quando eu vejo as pessoas sofrendo, eu sinto a dor daquelas pessoas no meu coração. Talvez seja por isso que os pedidos que nós temos feito no programa Mensagens de Fé, Deus atende. Não é porque o padre tem muita fé, o padre é melhor do que os outros, não. É porque a gente se comove. E quanto mais você conseguir se comover com a dor do outro, mais forte vai ser sua intercessão. E a terceira e última coisa, você ter perseverança. Não adianta você ser um intercessor achando que você vai rezar uma vez só e que Deus ouviu e pronto, e acabou. Às vezes, para você conseguir a graça por alguém que você está intercedendo, demora meses, talvez demora anos. Veja, por exemplo, o caso de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela decidiu interceder pelo filho dela. Sabe quantos anos ela ficou intercedendo? 37 anos. Demorou 37 anos para ela ver a graça acontecer. Mas sabe o que ela fez? Ela não desistiu. E esse ato de não desistir chama-se perseverança. Então, se você deseja interceder por alguém, se você deseja ser intercessor, cultive essas três coisas. Um vínculo de proximidade com aquela pessoa, a empatia, a capacidade de sentir a dor do outro, e a perseverança. Não desistir, não parar de rezar, de orar e de clamar enquanto a graça não acontecer.